Dá pra deixar ligado aqui? Tá ligado já, tá transmitindo. Está transmitindo. Amém, irmãos? Vamos começar? Daqui a pouco tá chegando o nosso café, tá meio atrasado hoje. Vamos orar? Chega aqui o 02. É você mesmo que é o 02. Vamos orar, chega aqui. Ora, pô. Chega aqui. Todo mundo sabe orar? Fala do seu jeito. Não tem um formato. Vai. Eu sou esquecido. Fala. Eu não lembro. Não, agradece em Jesus. Não deve. Vamos? Não dá. Tá com vergonha. Aí, tá com vergonha. Vamos orar então. Senhor Jesus, não é decorar, não. Fala do seu coração. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido. Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio que é anunciar as boas novas. Essa mensagem poderosa que o Senhor nos deixou. Essa sua palavra viva e eficaz que transforma qualquer história. Nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco durante a nossa reunião de hoje. Nesse frio cortante que está, mas que a sua palavra possa transformar e aquecer os corações que estão aqui hoje. Tudo para a honra e glória do seu nome. Amém. Vamos ficar de pé? Esse frio aí, né? O vento tá gelado, né? Vamos louvar o nosso Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, nós Te louvamos, Senhor. Ele exaltado, bem exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, Teu nome louvarei. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o Teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Te amo, Deus, Tua graça nunca falta. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu Te levanto, eu me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Valéria, senta pra cá. Senta pra cá então. Tem que ficar aqui com todo mundo. Depois no final eu faço. Não, agora não. Pode sentar, irmãos. Vocês estão bem? Tá muito frio? Como é que é seu nome? Como? Fala aqui. Rubi? O nome dela é Rubi? É. É? É mesmo? É, Rubi. Rubi. Mentira. Quantos anos você tem? 4? Nossa. Tá velha já, hein? Quem que não estava aqui semana passada? Ah, o senhor é novo mesmo, novo. Aqui? Ah, você tá indo lá com o Rafael. O Rafael tá roubando as ovelhas aqui, ô Thiago? O Rafael tá roubando as ovelhas aqui. Tem que ficar de olho aí, porque o Uber vai chegar com o café. Chama a Dani aí no WhatsApp pra ver que carro que é. Olha lá, acho que é aquele ali que acabou de chegar. Pessoal, eu queria... Ô, 02, não tumultua não? Ah, ali o café. Olha só, a gente ficou um mês falando sobre o novo nascimento. Vocês lembram disso? Como é que é seu nome, amigo? Carlito? Seja bem-vindo, Carlito. A gente ficou um mês falando sobre nascimento, sobre novo nascimento, e depois a gente falou sobre as características de quem nasceu de novo. E hoje eu queria trazer uma palavra para vocês, para a gente entender o que é ser crente em Jesus. Presta atenção nisso, 02. Não dorme não. O que é ser um crente e o que é ser um discípulo. Vocês já ouviram a palavra discípulo alguma vez? Na Bíblia tem muito, né? Fala que os discípulos acompanhavam Jesus nas suas andanças. E sempre que as mensagens, os textos trazem as mensagens de Jesus, cita a presença dos discípulos. E essa mensagem hoje para nós é uma pancada de Deus. É uma pancada de Deus que vai mudar o nosso entendimento sobre o que é ser um discípulo. Então você pode crer em Jesus como Salvador, presta atenção nisso que é importante, senão você não vai entender. Você pode ser um crente, ou seja, você pode crer em Jesus, mas você pode não ser um discípulo de Jesus. Existe uma diferença. E aí eu queria começar lendo Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nessa passagem de Mateus, já temos uma primeira característica das mais importantes de um discípulo de Jesus. Qual é? Qual é, Tiago? A característica mais importante de um discípulo de Jesus: negar a si mesmo. Por isso que ele diz: quem quiser vir após mim,
tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Mateus 16, 25, que é a sequência do texto, ele diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aqui é uma segunda característica que o texto de Mateus nos traz. Se nós queremos ser um discípulo de Jesus, nós devemos perder a nossa própria vida por amor de Cristo. E aqui, obviamente, que ele não está falando da gente perder a vida, de morrer, literalmente. Ele está dizendo da gente, renunciando a nós mesmos, abrirmos mão daquilo que a gente quer em função do amor de Deus. Estão acompanhando? E aí na sequência, Mateus 16, 27, ele diz assim: porque o Filho do Homem... Quem é filho do homem, irmãos? Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Então, essa é a terceira característica importante de um discípulo de Jesus. Chegamos então nessa conclusão. O discípulo de Jesus deve negar a si mesmo. Primeiro texto que a gente leu. Perder a sua vida. Segundo texto que a gente leu. E manifestar boas obras. Terceiro texto que a gente leu. Presta atenção nisso. Então, se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu devo negar a mim mesmo, perder a minha vida e manifestar boas obras. Essas são as três características principais de um discípulo de Jesus. E aí eu queria perguntar para vocês, presta atenção na minha pergunta, Valéria. É fácil ser um discípulo de Jesus? Não, não é. Mas o único caminho que a gente tem a seguir, se quisermos ser um discípulo de Jesus, é exatamente nos comportarmos dessa forma. Primeiro eu nego a mim mesmo. Não é isso? O que mais que a gente leu? Primeiro eu nego a mim mesmo. Depois eu perco a minha vida por amor a Jesus. E em terceiro eu manifesto boas obras. Então, para eu me tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, eu preciso seguir essa sequência. Olha o que diz em João 8,31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Podemos então dizer que é a quarta característica. Primeiro, eu nego a mim mesmo. Segundo, eu perco a minha vida. E terceiro, eu manifesto boas obras. Mas não para aí, tem a quarta característica. E qual é? Permanecer na palavra. Sabe por quê, irmãos? A gente vem toda segunda-feira aqui. E aí a gente prega a palavra de Deus para vocês. Mas se nessa pregação da palavra de Deus para vocês não tiver Bíblia, tudo isso aqui se resume a nada. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. Bons conselhos, o mundo está cheio. Então, para sermos discípulos de Jesus, precisamos ser libertos de nós mesmos. E como a gente é liberto de nós mesmos? Como? Pela palavra de Deus. É a única maneira. Olha o que diz Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A libertação através da palavra de Deus, segundo a Bíblia, pode se manifestar em diferentes áreas da nossa vida. Por isso a necessidade de sermos um discípulo. Aí nós temos libertação do pecado, libertação de opressões espirituais e libertação emocional. A gente acredita de forma errada que todos os nossos problemas estão resumidos à maneira que a gente se encontra nesse momento.
Eu estou nessa situação ruim porque eu estou em situação de rua. Eu estou nessa situação ruim porque eu sou usuário de droga. Eu estou nessa situação ruim porque eu uso álcool. Não, irmãos. Quem está em situação ruim está vivendo a consequência de más escolhas antes. Então é pelo fato de você não ser liberto do pecado ainda, que você passa por opressões espirituais e não consegue ser liberto emocionalmente. Por quê? Porque nós, nessa posição de quem está debaixo do pecado, está sofrendo opressões espirituais e não tem libertação emocional, é alguém que ainda é escravo de suas próprias vontades. Então nós estamos errando no princípio. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, o primeiro ponto que nós precisamos tomar consciência é que nós precisamos negar a nós mesmos. Eu vou falar algo muito sério aqui, mas é verdade, presta atenção nisso. O diabo não quer que você faça a vontade dele. O diabo quer que você faça a sua vontade. Porque a nossa vontade, por natureza, é má. A gente só pensa para o mal o tempo todo. E por quê? Porque sem Jesus, nós éramos inimigos do entendimento do Evangelho. Colossenses 1:21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas suas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Jesus morreu para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. E a partir do momento que esse sangue foi derramado, eu estou em Jesus, eu tomei a minha cruz para segui-lo, negando as minhas próprias vontades, eu entrei nesse lugar de salvação, irmãos. Não recai mais sobre mim a culpa. Então essa condição de discípulo, renunciar a si mesmo, perder a própria vida e manifestar boas obras, é uma característica presente naquele que nasceu de novo. Eu não consigo manifestar boas obras por mim mesmo, só pelo poder do Espírito Santo habitando em mim. Amém? Vocês estão entendendo isso? E aí, nós precisamos entender como está a nossa vida, irmão. Se eu perguntar individualmente para cada um, como está a sua vida? Você se identifica como um discípulo de Jesus? Você está negando as suas próprias vontades por amor a Jesus? Você entregou de fato a sua vida nas mãos dele? Você morreu, irmão? Você morreu para as suas próprias vontades? Ou você continua brincando de ser discípulo? Você consegue em Jesus manifestar boas obras? Isso é um fato. A pergunta é: você está em Jesus? Porque nós temos um grande problema com o Evangelho, irmãos. Muita gente só quer Jesus para sair de alguma enrascada. Eu estou numa situação ruim, aí eu me volto para Deus. Quando a gente, na realidade, irmãos, é chamado para ter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. No bom e no ruim. Na saúde e na doença. Para isso que nós somos chamados. Manifestar as boas obras do Pai. Discípulo, irmãos, é alguém que escolhe seguir e aprender com Jesus, buscando viver de acordo com os ensinamentos que Ele nos deixou. E onde estão esses ensinamentos? Na Bíblia. Então, se nós entendermos a palavra de Deus, procurarmos andar no caminho santo, reto do Senhor, a gente vai se tornar alguém mais parecido com Jesus. E cada vez mais parecido com Jesus. Já falei aqui outras vezes, vou repetir. Quando a gente se posiciona em obediência,
vem Jesus e nos pede mais, e mais, e mais, e a gente vai se aprofundando. Mas aí você pode estar pensando, Temer, mas eu sou crente. Eu vou dizer para você, olha, você pode até crer em Jesus, mas talvez você não seja um discípulo dele. Então você está salvo. O seu problema está resolvido. Quando você morrer, você vai se encontrar com ele. Mas será, irmãos, que é só isso que a gente quer? Será que a gente não quer uma vida excelente aqui? Ser discípulo de Jesus é ter acesso a toda sorte de bênçãos que Deus tem para nós. Todo discípulo de Jesus é um crente, mas nem todo crente é necessariamente um discípulo. Por quê? Crer não é o suficiente. Jesus não quer só que a gente creia nele. Jesus quer que a gente tenha um comportamento para segui-lo e se torne um de seus discípulos. E por quê? Porque Deus tem um plano para a humanidade, irmãos, que é fazer com que o maior número de pessoas se voltem a Deus. E se nós não formos um discípulo de Jesus, nós não vamos propagar a sua mensagem, nós não vamos divulgar a sua mensagem, nós não vamos espalhar essa mensagem que nos sara, que nos cura, que nos restaura. Nós até aqui já falamos de pelo menos 4 características de um discípulo, descritas em Mateus: negar a si mesmo, perder a própria vida, manifestar boas obras, viver pela palavra de Deus. E agora eu queria falar sobre algumas diferenças entre crente e discípulo. Lembre-se que crente é alguém que já creu em Jesus e está salvo. Amém? Mas o discípulo é aquele que, além de estar salvo, caminha com Jesus. Está entendendo isso? Essa é a diferença. Então vamos falar de pelo menos 9 diferenças. Primeiro, o crente olha para a cruz. O discípulo toma a sua cruz. Está entendendo isso? Não dorme não, Tiago, dá café para eles. Segundo, o crente obedece a Deus quando lhe convém. Lembra que eu falei que procura a Deus quando precisa? O discípulo obedece, independentemente se recebeu ou não aquilo que pediu para Deus. Ele não trata Deus como o coelhinho da Páscoa, como o Papai Noel. Terceiro, o crente decide por Jesus uma vez. Ele vem no final do culto emocionado, levanta a mão e entrega a sua vida. O discípulo que caminha com Jesus decide por ele todos os dias, se posicionando em obediência, matando a sua própria carne. Os crentes se concentram na vida eterna. Eles querem fugir da condenação, eles não querem ir para o inferno. Os discípulos se concentram nas recompensas eternas. E quais são essas? Trazer o céu para a terra, irmão. É viver o céu na terra. Quinto, um crente ora quando as coisas ficam difíceis. Já um discípulo ora independentemente das circunstâncias. O tempo com Deus não é baseado naquilo que Ele pode me dar ou deixar de me dar. O tempo com Deus é baseado num relacionamento. O crente vê a igreja como um culto a ser frequentado. Tem um compromisso religioso. O discípulo, como o irmão falou ali, se vê como a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Um crente vive uma vida salva. Um discípulo vive uma vida chamada por Deus. O discípulo responde ao chamado. Qual é o chamado de todos nós, irmãos? Qual é? Mateus 28, 18. Ide por todo mundo, batizando-os. Esse é o nosso chamado. As últimas palavras de Jesus antes de voltar aos céus, depois que ressuscitou. Um crente vê o céu. O discípulo vê uma história ao lado de Jesus.
Um crente recebe Jesus como Salvador. Um discípulo, além de receber Jesus, o representa por onde quer que vá. É muito diferente ser crente e ser discípulo. O que nós queremos ser, irmãos? Nós queremos ser um crente esperando uma recompensa futura? Ou nós queremos nos posicionar como discípulo e já ter acesso à recompensa aqui na terra? A vida com Jesus é incomparavelmente melhor do que a vida sem Jesus, independentemente da salvação. Tanto o crente como o discípulo estão salvos. A diferença é que um quer caminhar junto com Jesus, enquanto o outro só está esperando por ele. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós, posicionados como discípulos, somos a Bíblia que o mundo lê. Quando uma pessoa que não crê em Jesus tromba, se encontra com a gente, ele precisa nos enxergar como representante de Jesus Cristo. Por quê? Pelo que a gente fala? Não, pelo que a gente faz. Não adianta dizer as coisas para Deus. É preciso se posicionar diante dele. O mundo que está por aí não espera Jesus Cristo. Quem espera Jesus Cristo é a igreja. E quem é a igreja, irmãos? Nós somos a igreja. Então nós, como discípulos, somos chamados por Deus para ser o sal da terra e a luz do mundo. Esse é o nosso chamado. Se nós entendemos essa verdade que liberta e restaura, nós precisamos cumprir o que está em Mateus 5,13, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, olha a ordenança para nós: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Um crente, irmão, não consegue resplandecer a luz dele diante dos homens. Só o discípulo. Para que vejam as boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. O discípulo, quando alguém elogia as ações dele, sabe o que ele responde? Glória a Deus. Ele não traz honra para si mesmo. Nós, como sal, que é a primeira figura desse texto, nós precisamos definir a nossa identidade diante de Deus. O sal, irmãos, é o protagonista na culinária, não é? É a vida do discípulo. Se uma comida está boa, está com tempero bom, ninguém fala do sal. É ou não é verdade? Assim é a vida do crente. Está tudo bem, ninguém vai falar dele. E quando falta o sal? Todo mundo nota. A vida do discípulo é a vida como a do sal. Ele precisa estar presente. Mas se ele não estiver, a ausência dele é logo percebida. Exatamente como o sal. E a segunda imagem nesse texto, usada por Jesus, é a luz que ilumina o mundo. Então, se eu sou discípulo, eu, por onde quer que eu vá, eu represento Cristo. E fazendo isso, eu estou manifestando a luz dele no mundo caído, irmão. Eu passo aonde quer que eu passe, eu transformo o ambiente. Por minha causa? Não, irmãos. Na nossa carne não habita bem algum. Mas porque Jesus está em nós. E se nós caminhamos com Jesus, nós temos a obrigação de iluminar o que está à nossa volta. Cumprir esse chamado de Deus. Nós somos chamados para influenciar o mundo. Então,
Se a gente conhece a verdade, nós precisamos abrir a nossa boca. Nós não podemos ficar quietos. Olha o que diz em Mateus 28:16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Essa passagem aqui é Jesus depois que ressuscitou. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Você crê nisso, irmão? Você quer ser agente de mudança? Você quer ter um posicionamento como discípulo? Você quer transformar os lugares onde você chega? Você quer ser sal e luz do mundo? É uma pergunta, irmão. Responde. Então você precisa se posicionar nesse lugar. Porque não é da boca para fora. É uma nova consciência, é uma nova natureza. É resplandecer a glória do Pai. Esse versículo que eu acabei de ler, de Mateus 28, foram as últimas palavras que Jesus disse aos seus discípulos, depois de ressuscitar e antes de voltar aos céus. E aí eu te pergunto, você duvida da importância das últimas palavras de Jesus antes de voltar aos céus? Você tem alguma dúvida da importância daquilo que ele disse? Será que as últimas palavras mencionadas não são as mais importantes para a gente se atentar? Esse trecho, esses versículos, ficaram conhecidos como a Grande Comissão. Então, se você não tem um chamado específico, irmão, presta atenção nisso que é importante. Se você, tá frio, né? Se você não tem um chamado específico de Deus, algo que Deus falou individualmente para você, a sua missão é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque foi uma ordem geral que Ele deixou para todos. É a missão central da igreja. Um chamado para evangelizar e discipular o mundo. Nós somos chamados para manifestar a presença do Pai por onde quer que a gente vá. E aí eu quero fazer algumas perguntas. E eu queria que você refletisse na sua vida. Você quer ser um crente ou um discípulo? Você está preparado para negar a si mesmo, perder a própria vida e manifestar boas obras? Porque a gente não pode desconectar as coisas, irmãos. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa negar a si mesmo, perder a própria vida e manifestar boas obras. Fora disso, ele não é discípulo. Ele é um crente. Ah, mas não é ruim ser crente. Não, você está salvo, irmão. Mas o que Deus quer através da sua vida não é só que você se salve. O que Deus quer é que você, posicionado em Cristo, além de ser salvo pelo sangue derramado naquela cruz, você seja testemunha de Cristo e você propague, você divulgue, você espalhe essa boa notícia. E qual é a boa notícia? Que Deus se fez carne, se esvaziou da sua glória e veio para morrer por nós, ainda pecadores, para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus e tivesse acesso à vida eterna, que fôssemos livrados do nosso destino, porque já nascemos condenados e íamos para o inferno. Essa é a boa notícia que nós precisamos dar para o mundo.
Só que para a gente entrar nesse lugar, o que a gente precisa fazer? Falei aqui várias vezes. É prova oral agora, chamada oral. Negar a nós mesmos. O que mais? O que mais, irmão? Morrer para nós mesmos. E pregar o Evangelho. Nós somos chamados a essas boas obras. E não existe boa obra melhor, ou maior, ou mais importante do que a gente pregar o Evangelho. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar. Nós precisamos entrar nesse lugar. Viver de forma coerente com a palavra de Deus. E aí manifestar a glória do Pai. Sabe, irmãos? Nós precisamos pregar o Evangelho até sem ter a necessidade de abrir a boca. Não dá agora. Nós não precisamos falar para pregar o Evangelho. Não precisamos falar. Nós, posicionados em Cristo, pregamos o Evangelho sem abrir a boca. Vou repetir. Nós, posicionados em Cristo, pregamos o Evangelho sem abrir a boca. As pessoas olham para nós e observam que nós somos diferentes do mundo. Esse é o nosso papel. Do contrário, a gente pode falar o que quiser. Se a gente não tiver um comportamento adequado e coerente com a palavra, nós estamos queimando o filme de Jesus. Vocês estão entendendo isso? É aquele crente que você olha e você fala, esse cara não é possível que é crente. Não sai da igreja e está fazendo isso. Porque nós não somos chamados, irmãos, para ir para a igreja. Embora seja necessário, comunhão é necessário. Você estar em grupo é necessário. Você conversar com pessoas mais maduras na fé é necessário. Você aprender da palavra é necessário. E para isso a igreja é muito importante. Mas nós não somos chamados por Jesus para ir à igreja. Nós somos chamados por Jesus para ser uma nova criatura. O que Deus quer de nós é que a gente tome a nossa cruz para segui-lo. E aí nós precisamos morrer para nós mesmos e manifestar boas obras. Eu não posso dizer que eu tenho fé em Jesus se eu continuo agindo da mesma forma que eu agia antes de Jesus. Você está entendendo isso? Isso é muito sério. Porque senão a gente vai cair num aspecto de religião. Eu vou ser um religioso. Eu vou me comportar de maneira adequada. Eu vou me vestir de maneira adequada. Mas e aí? Como é que está o meu coração? Esse é um ponto importante para a gente pensar junto. Viver de forma coerente com a palavra, manifestar a glória do Pai, divulgar, pregar as boas novas e principalmente mudar as nossas ações e atitudes. Nós primeiro recebemos a palavra no nosso coração, mudamos a nossa maneira de pensar, deixamos tudo o que passou antes no mar do esquecimento. Por quê? Porque nós não somos mais feitos daquela natureza. Nós éramos descendentes de Adão e agora somos descendentes de Cristo. E nós precisamos manifestar essa nossa nova posição em Jesus. Isso é uma necessidade, irmãos. Nós não podemos fugir disso. E aí, eu não sei se você ainda está se sentindo preso, oprimido, se você ainda acha que é escravo de si mesmo, se você ainda acha que falta algo para você nascer de novo. Mas eu queria dizer para você que sempre é tempo. Enquanto você tem um fôlego de vida, te é dado o direito de mudar o rumo das coisas.
Mas tem que ser agora, nessa vida aqui. Porque depois que a gente tiver o último fôlego de vida, não tem mais salvação para nós, se nós não decidirmos por Jesus antes. E nós precisamos entender isso. Isso não é brincadeira. Céu e inferno não é uma figura de linguagem, não é algo abstrato, não é um desenho animado. É uma realidade. E quando a gente tiver o nosso último suspiro de vida, esse último fôlego de vida, nós estaremos diante de Deus para prestar contas. E nós só podemos escutar duas frases. Não existe uma terceira opção. Vinde bendito de meu Pai, e teremos acesso à vida eterna, num lugar sem dor, sem choro, sem ranger de dentes. Ou nós vamos escutar, aparta-te de mim que não te conheço. E aí nós vamos dizer, mas eu ia na igreja, eu me vestia bem, eu tinha bom comportamento. E aí Deus vai dizer para nós, aparta-te de mim que não te conheço. Porque Deus não quer um religioso, irmão. Deus quer um discípulo. E aí nós precisamos nos posicionar como discípulo. Negando a nós mesmos. Morrendo para nós mesmos. E manifestando boas obras. É isso que Jesus quer de nós. Você está nesse lugar, irmão? Você está nesse lugar da presença? Você tem olhado para dentro de você, do seu coração, e tem preservado as suas intenções, os seus desejos, as suas vontades? A gente não pode cair no engano de achar que Deus é bobo. Sabe isso que você está pensando aí? Deus sabe. Esse seu pecado que você foi buscar aí, que você tem dificuldade de abandonar, esse seu posicionamento equivocado como filho de Deus, Deus sabe, irmão. E aí nós ficamos numa briga tola de pode, não pode, pode, não pode. Deixa eu te contar. Deus não quer saber se pode ou se não pode. Deus quer saber como que você se posiciona diante desse assunto. Você está convencido de fato do pecado, da justiça e do juízo? Se você estiver convencido do pecado, da justiça e do juízo, é porque o Espírito Santo já mexeu com você. Porque não é pregação, não é louvor, não é sermão, não é aconselhamento, não são amizades que vão te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo é só o Espírito Santo. E aí a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e nos posicionarmos, não só como alguém que creu em Jesus, mas como um verdadeiro discípulo. Olha o que diz em Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, este também colherá. Irmãos, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Cada ação nossa é uma semente. E aí o que nós estamos semeando, irmãos? Nós estamos semeando para a glória do Pai, ou estamos semeando a obra do diabo? Nós devemos viver de acordo com os princípios divinos e não nos deixar levar pelos desejos da carne. Por isso que as 3 características que eu comecei lendo em Mateus dizem sobre a gente tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, morrer para nós mesmos, e aí sim manifestar boas obras. Porque é só a gente morto, irmãos, que a gente vai conseguir manifestar boas obras com o coração no lugar certo.
O que a gente faz, fala ou pensa hoje afetará o nosso futuro. Causa e consequência. Não tem jeito. Se a gente semeia más ações, palavras de preguiça, a gente não vai colher coisas boas. De outro modo, se nós semearmos bondade, amor, trabalho árduo, honestidade, o que a gente vai colher, irmãos? Deixa eu contar uma coisa para você que eu aprendi. A relação com Deus é recíproca. O que eu dou a Ele, Ele me devolve. Se você não respeita a Deus, se você não tem temor a Deus, esqueça que Ele não vai te devolver coisas boas. Mesmo Ele sendo muito bom, Ele vai permitir que você entenda que as suas ações têm consequências. E aí não adianta culpar a Deus. Foi você que plantou errado, vai colher errado. Então, se você não quer entrar nesse lugar, irmãos, de alguém que não vai viver como um discípulo, embora esteja até salvo, o assunto hoje não é salvação. Até porque eu aprendi também, Tiago, que eu não sendo o porteiro do céu, a minha responsabilidade não é se você está salvo ou não. A minha responsabilidade é te alertar para a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é que ele não vai te custar muitas coisas, mas ele vai te custar tudo. O Evangelho não custa alguma coisa para nós, ele custa tudo. E aí eu não sei se você já fez essa entrega, se você já se posicionou diante de Deus de forma a ser um discípulo. Mas você tem a oportunidade essa noite de dar esse passo. E aí o Tiago vai puxar um louvor e eu queria que você refletisse se você não precisa de fato se posicionar no lugar de discípulo. Se você não precisa entender a necessidade que existe de você tomar a sua cruz, negar a si mesmo, morrer para as suas vontades e começar a manifestar boas obras no Pai. Está entendendo isso, irmãos? Então, se você quer ter essa posição essa noite, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu
exaltado, exaltado no céu. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te pedir, pelo seu sangue precioso, que o Senhor venha sobre essas vidas, Jesus, e dê a eles o entendimento daquilo que na minha limitação eu quis passar. A sua palavra, que é viva e eficaz, nos garante que uma vida apenas de crente não é o suficiente. A vida de crente não é aquilo que o Senhor tem como projeto, não por nós, mas através de nós. O Senhor quer que nós sejamos discípulos, seus discípulos, que a gente tome a nossa cruz, que a gente negue a nós mesmos, que a gente morra para as nossas vontades, Pai amado, e que a gente manifeste as suas boas obras. Essas boas obras que só são possíveis através do Senhor. Nós que aleluia, somos maus, aleluia, Senhor. não temos condição, Jesus, de manifestar boas obras. É verdade, Pai. Mas estando enxertados na videira verdadeira, nós podemos dar bons frutos, como a sua palavra nos promete. Então que o Senhor nos traga, Jesus, hoje, nessa noite, a consciência em definitivo, que nós precisamos parar de brincar e sermos de fato, nos posicionarmos de fato, Verdade, como Pai. pessoas que foram lavadas pelo seu sangue. E que hoje, Jesus, nós não somos mais feitos da mesma natureza de antes. Que nós sofremos uma transformação genuína de dentro para fora. Que nós tivemos o nosso coração de pedra transformado em coração de carne. Sim, Pai E amado. agora, remidos pelo sangue do Cordeiro, Jesus, nós podemos de fato ser como sal e luz nesse mundo. Que o Senhor nos dê essa convicção e principalmente que o Senhor nos dê a capacidade de renunciar às nossas próprias vontades em amor de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço por mais essa noite na Sua presença. Amém e amém. Amém. Aleluia. Pode tocar aí. É esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo?